Oi, eu sou Rafael Faia Harmel e a nossa apresentação é sobre o Plano Nacional de Contagem de Tráfego por Dante, Eduardo, Melanie, Rafael Kuster e eu. O Plano Nacional de Contagem de Tráfego, né? O que que é? Ele define um plano sistematizado de contagem de tráfego permanente nas rodovias federais e realiza a pesquisa de origem e destino com o objetivo de expandir as informações do tráfego para toda a malha rodoviária federal. E qual que é a importância, né? Ele é importante porque o resultado de toda essa pesquisa são subsídios básicos para o estudo de planejamento em geral, estudo econômico e estudo de projetos rodoviários, além de ser essencial também ao estabelecimento de critérios de cumprimento das seguintes finalidades. Então, para planejar o sistema rodoviário, programar necessidade e prioridade de melhoria no sistema rodoviário atual, medir a demanda atual de serviço por via rodoviária, estabelecer as tendências de tráfego no futuro, determinar os volumes de viagem de forma a proporcionar justificativa econômica aos investimentos programados, avaliar o fluxo existente de tráfego em relação ao sistema rodoviário atual, estimar os benefícios dos usuários nas rodovias, estabelecer uma classificação do sistema rodoviário, justificar e planejar o policiamento, estabelecer o veículo de projeto para fins de projeto geométrico, projetar pavimento, obras de arte, seção transversal e outros elementos da rodovia, estudos de localização de postos de pesagem, socorro médico emergencial, entre outros, analisar a capacidade de estabelecer o nível de serviço, realizar análise de estatísticas de acidentes e localizar e projetar instalações para operação rodoviária. E como é que ele é feito, né? A metodologia atual, o NENIT estabeleceu inúmeras frentes de ação para cobrir o maior número de informações sobre a malha rodoviária federal, sendo assim estão vigentes, né? O contrato para contagem de tráfego permanente nos pontos específicos e a cooperação para a execução do programa de pesquisa de origem e destino. Sobre a contagem de tráfego permanente, né? Ela é baseada na instalação de equipamentos de contagem de tráfego, que o volume de veículos que passam em determinado ponto da rodovia será contabilizado e classificado. São medidos os parâmetros como o peso bruto total, o peso por eixo, distância entre eixos e velocidade instantânea do veículo. Né? Quando abriu o programa, ao todo seriam 320 pontos monitorados durante o período de 3 anos inicialmente. Sobre a pesquisa de origem e destino, são considerados 300 pontos específicos na malha rodoviária federal e a pesquisa é realizada em 4 fases. A partir dessa pesquisa, é possível caracterizar o tráfego nas principais rotas rodoviárias no país e obter informações que contribuam para o planejamento da infraestrutura rodoviária federal. Os resultados também permitirão a expansão e estimativa dos volumes de tráfego para demais pontos da malha rodoviária federal e a partir dos modelos matemáticos também serão desenvolvidos a partir dos estudos previstos. E a classificação veicular do Plano Nacional de Contagem de Tráfego, né? Ele funciona como essa tabela, e ele é dividido em classe, a quantidade de eixos, composição, a silhueta, né, que é a imagem do veículo, e a nomenclatura do DENIT. Né? Então a gente tem, por exemplo, o ônibus ali, que ele vai ter classificação classe A, quantidade de eixos, né, no caso ali 2, ele é a composição por um ônibus, e a silhueta, que vai ser a imagem do ônibus, e a nomenclatura é o 2CB. Um pouco do histórico do PNCT. O Plano Nacional de Contagem de Tráfego teve ao longo de sua história uma implementação lenta e gradativa, tendo diversos estágios de desenvolvimento até chegar na atual metodologia. A sua criação se deu em 1975, com a criação do Programa de Contagem Sistemática de Trânsito, instituindo o programa de contagem nos estados de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Então ele era restrito somente a esses 3 estados e tinha somente 14 postos de observação e coleta de dados. No ano seguinte, em 1976, passou a ser o Plano Piloto de Contagem Sistemática de Trânsito, tendo uma abrangência na sua expansão, mas utilizando-se ainda da metodologia elaborada anteriormente, que já tinha conferido, então, eficiência nos resultados. Em 1977, iniciou-se o programa que conhecemos atualmente, o Plano Nacional de Contagem de Tráfego, o PNCT. Na época ele era constituído de 120 postos e teve um rápido crescimento e desenvolvimento ao longo dos próximos anos, sendo que em 1989 já eram 235 postos, em 1997 eram 266 e em 1998 eram 285 postos, basicamente mais do que o dobro do que 10 anos atrás. Entre os anos de 1999 e 2001, nos trechos que eram sob jurisdição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, DENIT, eram coletadas diversas informações, como volume de tráfego,
velocidades operacionais dos veículos e as cargas por eixo dos veículos de carga e de transporte coletivo. Essas informações que eram coletadas na época auxiliaram no melhor conhecimento dos aspectos operacionais do tráfego dessas rodovias que foram analisadas, no caso. E isso gerou, então, a criação e até mesmo o aprimoramento das políticas de construção, de manutenção e de administração das rodovias, associando também a uma integração com os demais modais de transporte. Ainda em 2001, o PNCT foi desativado por conta de contingenciamentos orçamentários, e essa desativação ocasionou na perda da memória dos mapeamentos referentes aos trechos das rodovias federais que foram elaborados até então. A retomada do programa se deu somente em 2013, então ali a gente teve uma grande lacuna na qual não foi feito esse trabalho. E o retorno se deu com a contratação de serviços de contagem através do pregão número 811 de 2012, que foi distribuído em 5 lotes, sendo 4 lotes destinados à atividade de contagem permanente, com instalação de 320 postos fixos de coleta, e um lote destinado à gestão do sistema de contagem. Então aqui a gente trouxe um mapa da época, né, desse pregão número 811 de 2012, distribuído aqui os 320 postos que foi previsto, né. Naquela época estava em operação os que estão listados em verde, e previstos os que estão em vermelho. Então, basicamente a metade já estava implantado. E dá para perceber que a grande maioria aqui está distribuído aonde havia grande parte das rodovias, da malha rodoviária. A retomada da contagem de tráfego nas rodovias federais, reiniciada desde 2014, inaugurou nova etapa do planejamento logístico e do monitoramento da malha rodoviária de responsabilidade do DENIT. Em parceria com o Exército Brasileiro e com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o DENIT definiu um plano sistematizado para a contagem de tráfego permanente. Esta estratégia incluiu a pesquisa Origem e Destino, POD, cuja metodologia foi desenvolvida pela UFRJ e foi executada por integrantes do Comando de Operações Terrestres do Exército Brasileiro, COTE. O PNCT definiu um programa sistematizado de quantificação dos números de veículos que circulam nas rodovias federais, sendo encerrado no mês de junho de 2019, com a retomada no ano de 2020. Como citado anteriormente, os dados de contagem de tráfego do PNCT 2019 foram contabilizados no ano de 2020 e disponibilizados em meados de dezembro do mesmo período. É importante frisar que esses resultados são postos à disposição pública em uma aba dedicada ao plano dentro do site do DENIT. Não há um arquivo ou um artigo com todos os dados levantados para estimativa juntos. O meio escolhido pelo órgão para que o público tivesse acesso foi possibilitando o usuário selecionar a unidade federativa, em seguida escolher entre as rodovias federais disponíveis, as BRs, e finalmente definir o posto que deseja conferir as informações. Por conta disso, o nosso grupo definiu que a maneira mais interessante de analisarmos o plano foi elegendo dados de um ponto de levantamento próximo a Florianópolis e que tenha sido um dos selecionados para a contabilidade do ano de 2019. Sendo válido frisar que nosso objetivo é mostrar quais tipos de dados e gráficos são encontrados nessa página e mostrar aos que estão assistindo essa apresentação uma base caso queiram conferir uma rodovia de sua escolha. O posto selecionado está localizado em Águas Mornas, na BR-282, no 41º quilômetro, local com data de início de operação em 2 de julho de 2015 e que segue desde então, consecutivamente sendo analisado a cada novo plano de contagem. Logo, podemos comparar valores levantados em análises anteriores com os do PNCT 2019. Neste slide, apresentamos os dados do volume médio diário anual de 2019 e comparamos com os dados dos 2 anos anteriores no posto de Águas Mornas.
Observa-se que do ano de 2017 para 2018 houve um decréscimo tanto no sentido crescente, quem vai para Lages, quanto no sentido decrescente, quem vai para Florianópolis, totalizando uma queda de 0,53% no volume total. Já no ano de 2018 para o ano de 2019, podemos observar um aumento significativo no sentido crescente, de 3,35%, enquanto no sentido decrescente houve uma queda de 0,90%. Por último, para compararmos um período maior de tempo, entre os anos de 2017 e 2019 houve um crescimento em ambos os sentidos, totalizando um aumento de 0,69% na média diária anual de volume. Neste e nos slides seguintes, daremos gráficos da variação do volume médio mensal de 3 anos consecutivos. No gráfico desse slide, que é o do ano de 2017, observamos um pico de maior movimentação no mês de janeiro, com uma variação de 10.280, seguido de julho com 9.167 e outros dois picos menores em abril e setembro. É interessante observar que são picos quase sempre trimestrais, com exceção de setembro, e coincidem com datas festivas ou férias escolares. Percebeu-se também que no início do ano o volume maior é em sentido crescente e no final do ano no sentido decrescente. Vale lembrar, que quando falamos sentido crescente e decrescente, estamos nos referindo à quilometragem da BR, ou seja, crescente, sentido Lages, decrescente, sentido Florianópolis. Em relação ao ano de 2018, percebeu-se uma maior constância no volume de tráfego, apresentando praticamente apenas 2 pontos discrepantes, um no mês de janeiro, durante o verão, e outro no mês de julho, durante o inverno. Por último, dos gráficos apresentados, o do ano de 2019 é o que possui uma maior distribuição uniforme de variação de volume, tendo seu pico no mês de janeiro e a maior queda de variação do volume no mês de maio. Já aqui trouxemos o gráfico do volume médio por tipo de dia da semana do ano de 2019 e trouxemos apenas o do ano de 2019 porque neste tipo de gráfico o volume se manteve muito similar com o decorrer dos anos. No entanto, podemos observar que os movimentos maiores são durante o final de semana e sua véspera, sexta-feira, sendo o sentido crescente maior na sexta e o sentido decrescente maior no domingo. Além dos gráficos aqui apresentados, que a gente mostrou, outros também estão disponíveis no site. Bom, ao considerar a extensão territorial e da malha rodoviária brasileira, tem-se restrições operacionais e orçamentárias que inviabilizam o monitoramento contínuo do tráfego de veículos em todos os segmentos federais. Sendo assim, faz necessário o desenvolvimento de procedimentos metodológicos para estimar-se o VMDA. É a partir dessa estimativa que o DENIT vai poder ter uma melhor tomada de decisão sobre projetos de expansão, operação, manutenção, restauração e adequação do Sistema Federal de Viação. É importante frisar que é sobre os dados apresentados no nosso trabalho, como o PNCT de 2019 e dos anos anteriores, que são aplicados esses procedimentos metodológicos. A modelagem de 2019 para essa estimativa atual utilizada, é resultado de modelagens que vêm sendo desenvolvidas desde 2015, pela parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o DENIT. Aqui, por último, nós temos as nossas referências. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa apresentação e se tiverem qualquer dúvida, nossa equipe fica à disposição.